Olá, meus lindinhos do primeiro ano, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Nós estamos perto já de voltar a nos encontrarmos, certo? Daqui a uns dias nós estamos juntos e aí vai voltar a nossa rotina. Mas enquanto isso, para vocês não perderem aquele costume de estudar, ficar em casa só assistindo séries, só jogando 24 horas, né, Fernando, né? Povo aí, João. Então, em vez de ficar jogando 24 horas, vamos fazer o seguinte, vamos estudar de vez em quando, vamos lá fazer as atividades que o colégio mandar, para poder não perder o costume, certo? Então, hoje nós vamos dar continuidade às nossas unidades, nós vamos começar a segunda unidade, com toda a garra, com toda a esperança de que breve estaremos juntos novamente aqui, tendo aula presencial, fazendo aquelas brincadeiras que a gente costuma fazer. Então, hoje nós vamos começar o livro 3 já, que é Bio 1, e o nosso capítulo é o 9, que vai estudar o que a gente chama de histologia animal, ou seja, o estudo dos tecidos animais. Então, nós vamos começar já essa parte aí de corpo humano, que é muito interessante para nós. Estudarmos depois os sistemas, todos aqueles sistemas, sistema respiratório, sistema circulatório, digestório, reprodutor, todos aqueles sisteminhas também. Mas antes da gente começar o sistema, nós temos que entender de que é feito um sistema. O sistema é feito de tecido. E quais são os tecidos que formam os seres vivos, certo? Então, vamos começar? Vamos lá. Nós vamos começar então histologia humana, estudo dos tecidos humanos. A origem embrionária dos tecidos. Os tecidos começam a se formar quando a gente ainda é embrião, lá na barriguinha da mãe da gente. Então, nós vamos ver aí que no corpo humano existem vários grupos de células semelhantes. Essas células aí constituem o tecido. Existem vários tipos de células diferentes. Cada tecido tem seu tipo de célula. E essas células, inclusive, apresentam formatos diferenciados e funções diferenciadas também. Assim como o tecido, a semelhança entre as células não é somente quanto à forma, mas também quanto à função. Um tecido, todas aquelas células que formam o mesmo tecido, eles têm que apresentar a mesma forma e a mesma função. Embora, se eu estou falando tecido, estou falando do tecido ósseo, ele vai apresentar células que somente ele apresenta, o tecido ósseo apresenta. Quando eu chego ao tecido epitelial, por exemplo, de revestimento, nós vamos ter um grupo de células, certo? E algumas vezes essas células são diferentes, porque existem vários tipos de tecido, mas para formar o mesmo tecido, elas têm que ser igual e estarem realizando a mesma função, certo? Então, quando é que a gente vai ter o início da formação dos nossos tecidos? Lá no período embrionário, através daqueles folhetos germinativos que vocês estudaram em embriologia. Nós, embriões, vamos ter 3 tipos de folhetos. Nós vamos ter o que a gente chama de endoderma, nós vamos ter o ectoderma e o mesoderma. Como o próprio nome está dizendo, o endoderma, certo? É aquele que fica para o lado de dentro, voltado do lado de dentro do blastóporo, né? Depois nós vamos ter o ectoderma, que fica voltado para o lado externo. E no meio nós vamos ter mesoderma. Nem todos os animais apresentam obrigatoriamente os 3 tecidos. Nós vamos ter animais que são dipoblásticos, que só apresentam o ecto e o endoderma, mas nós vamos ter os animais triblásticos, que é a grande maioria, que apresenta mesoderma, ectoderma e endoderma, certo? Nós humanos somos triploblásticos ou triblásticos, os 3 folhetos embrionários presentes que vão originar todos os tecidos e juntos irão formar os nossos órgãos. Vamos agora dar uma olhadinha aqui nas características que todos os tecidos apresentam, as características gerais dos tecidos, né? Vamos lá. Os tecidos vão se diferenciar um do outro pelo tipo de célula que compõem, como nós já falamos aqui, e se eles apresentam ou não, ou em maior quantidade ou em menor quantidade, substâncias intercelular. O nome já está dizendo. O que é uma substância intercelular? É aquela substância que fica entre as células. Nós vamos ter tecidos que apresentam muita substância intercelular, que afastam a célula da outra. Já o tecido epitelial, por exemplo, ao contrário do sanguíneo, que apresenta muito, o tecido epitelial quase não tem substância intercelular. As células têm que ser obrigatoriamente muito próximas uma da outra. Inclusive, nós vamos ter aqui junções que fazem com que uma célula fique grudadinha na outra, certo?
A substância intercelular, então, preenche o vazio entre as células e esse tipo de composto é formado por fibras proteicas, aí nós vamos ter fibras reticulares, fibras colágenas e substância líquida, dura ou gelatinosa, a depender do tipo de tecido. Porque a gente vai falar também da matriz óssea, que é uma substância mais dura do que o que forma o tecido epitelial. Os tecidos são classificados em 3 grupos, né, no nosso corpo. Tecido sem substância intercelular, tecido epitelial, como eu falei, porque as células têm que ser próximas uma da outra. Tecidos com abundância de substância entre as células, tecidos conjuntivos, que nós vamos estudar numa próxima aula. E, finalmente, tecido com células transformadas em fibra, que é aí tecido muscular e o tecido nervoso. Então, nós vamos ver aqui na instante quais são os tipos de tecidos que existem, né, no nosso corpo, para a gente entender um pouquinho sobre essas características de cada um deles. Então, tá aqui, esse aqui representa bastante todo tipo de tecido que nós temos formando o corpo humano. Nós vamos ter os tecidos epiteliais, os conjuntivos, musculares e o tecido nervoso. Aqui não é sistema nervoso, é o tecido que vai formar o sistema nervoso. Aqui não é sistema nervoso ainda. O tecido epitelial, ele pode ser dividido em tecido epitelial de revestimento, tecido epitelial glandular. Revestimento, o nome está dizendo, nós vamos ter um revestimento que vai proteger tanto externamente nosso corpo como internamente. Ou seja, todas as cavidades que nós temos no corpo, ele é revestido, ele é protegido. É como se a gente tivesse aquele plásticozinho que a gente coloca, aquele plástico filme que a gente usa muito na cozinha para poder fechar uma comida. Nós vamos ter aquele revestimento como se fosse aquilo ali, só que internamente e externamente. E mais ainda, em cada órgão do nosso corpo, nós vamos ter também como se fosse um filme plástico daquele cobrindo cada órgão, certo? Nós vamos ver a diferença de serosa, mucosas, mais adiante. Depois nós vamos ter o tecido glandular, e aí não é ainda o tecido, não é o sistema endócrino aqui é o tecido, ou seja, o conjunto de tecido que vai formar o sistema endócrino, os diferentes tipos de glândulas que nós vamos ter. Aqui nós vamos estudar apenas os tipos de glândulas que existem, os 3 tipos de glândulas que existem. Depois nós vamos ter o tecido conjuntivo, que é um grupo bem grande, né? Aí nós vamos ter o tecido conjuntivo propriamente dito, denso, né? O tecido conjuntivo cartilaginoso, que a gente conhece como as cartilagenzinhas. Vamos ver mais adiante onde é que a gente encontra a cartilagem, qual a finalidade das cartilagens no nosso corpo. O tecido conjuntivo chamado de ósseo, né? Os ossinhos formando o esqueleto com a função de movimentarmos os músculos, de nos dar sustentação também. O tecido conjuntivo hematopoético, que é a formação, todo esse tecido relacionado a sangue. Quem é que fabrica sangue no nosso corpo? Porque se eu for doar sangue hoje, daqui a 3 meses eu já vou ter novamente aquele sangue que eu doei reposto, né? Quem é que vai repor esse sangue? Não é só a alimentação da gente, nós vamos ter também os ossos aí fabricando sangue. Mas se eu não sou doador e eu só fico fabricando, então eu não vou ter excesso de sangue no meu corpo, eu não menstruo, né? Porque eu sou homem, eu não tive nenhum corte, eu não tive nada, e esse sangue vai ficar acumulado? Não. Aí nós vamos ter também o processo chamado de hemocaterese, que é justamente a retirada de células sanguíneas para haver essa renovação celular. Aí fígado entra fazendo essa função, certo? Entra o baço, que a gente quase não lembra dele também. O baço faz parte de que sistema? Né? O baço não faz parte do sistema digestório, o baço não faz parte do sistema respiratório, mas ele tem a finalidade hematopoética dele, que é justamente retirar da circulação sanguínea essas células que a gente produz, mas que com o tempo elas vão parar de funcionar, equivalente a dizer que elas morreriam e que elas têm que ser descartadas do nosso corpo, certo? Para um processo natural de renovação. Então nós vamos ter também o tecido muscular. E os tipos de músculos nós vamos ter, formando o nosso sistema muscular, é o músculo liso, o músculo estriado esquelético e estriado cardíaco. O cardíaco, o nome está dizendo, né? É aquele que forma o miocárdio responsável pelos batimentos cardíacos, né? Nós vamos ter o estriado esquelético, que recobre todos os ossos do nosso corpo, responsável pela nossa movimentação.
E nós vamos ter, e que tem também uma contração aqui voluntária. Você pode movimentar a mão, como eu estou fazendo, você pode movimentar o braço, a perna. Então, a gente movimenta o estriado esquelético. E nós vamos ter o tecido muscular liso, que faz parte dos órgãos, mas que você não consegue movimentá-lo, porque ele tem contração involuntária. Por exemplo, eu queria que nesse momento meu estômago se movimentasse para fazer a digestão mais rápida. Você comeu muito, quer fazer logo aquela digestão. Você pode morrer de vontade de mandar o estômago movimentar, acelerar a digestão, que você não vai conseguir, porque o movimento dos músculos, certo, são involuntários. E finalmente, o tecido nervoso, nós vamos estudar as células que formam o tecido nervoso. Vamos estudar aí mais adiante um neurônio, vamos estudar as células da glia, todos esses compostos, esses componentes que juntos formarão o sistema nervoso. Aqui é só o tecido, não o sistema como um todo. Então agora a gente vai ver as características do tecido epitelial, que é nesse momento o foco do capítulo que nós estamos estudando do livro 3, certo? A gente vai estudar posteriormente os demais tecidos também. Por enquanto nós vamos falar só sobre o tecido epitelial de revestimento, tecido epitelial glandular. Vamos lá, ver quais são as características do tecido epitelial. O tecido epitelial, ele é formado, né, originado dos 3 folhetos germinativos, que são ectoderma, mesoderma e endoderma. Apresenta também células justapostas, diferentes tipos, nós vamos ver ali, estratificadas ou não. Possui pouca ou nenhuma substância intersticial, porque as células são muito próximas uma da outra, grudadinhas mesmo umas às outras. Avascular, o que é o tecido avascular? Todo o tecido epitelial é avascular. Se ele é avascular, ele não sangraria e nem deveria doer. Por que então ele dói e por que sangra? Porque apenas a parte da epiderme é avascular. A derme, que é a segunda parte que está logo abaixo da epiderme, ela já apresenta vasos sanguíneos. Essa capacidade de ser avascular não atrapalha? Não, porque a derme, logo abaixo da epiderme, vai nutrir a epiderme do que ela necessitar, dos componentes, da água, tudo que ela precisar, certo? Então a gente vê a capacidade de ser avascular da epiderme quando vocês faziam aquela brincadeira, que eram pequenos, de passar uma agulha com linha na mão e aí puxava assim e não doía. Deixava assim a linha pendurada. Por que isso? Porque se você atingir a derme, ia doer, ia sangrar, mas se você pegar apenas a epiderme, não tem como sair sangue, nem como doer, porque não tem vasos sanguíneos. Lembre-se, a epiderme, ela é avascular, não apresenta vasos sanguíneos. Qual é a função do tecido epitelial de revestimento, né? O nome está dizendo, revestir nosso corpo, certo? Seja ele internamente ou externamente. Apresenta também a função de secreção, quando for glandular, ele vai liberar compostos também, absorção de substâncias, de nutrientes. Quando você passa um creme dermatológico, por exemplo, você observa que às vezes fica branco no momento que você passa e daqui a pouco desaparece aquele creme que você passou, aquela pomadinha. Por quê? Porque as células vão absorver esse tipo de produto, de medicamento. E também tem a função de proteção, por isso que quando a pessoa sofre qualquer tipo de queimadura, não deve deixar exposto. A queimadura mesmo você sabendo que aquilo ali vai trazer dor, às vezes quando for retirar para aquelas gases, tudo aquilo ali, mas é preciso recobrir, porque a pele funciona como uma porta, impedindo que vírus, bactérias, substâncias como particulados que estejam sólidos, que estejam em suspensão, que entrem no nosso organismo, certo? Então ela é uma porta, ela é uma parede que impede que todos esses particulados, esses vírus, essas bactérias que estejam aqui, até mesmo poeira, entrem no nosso corpo. Então nós vamos ter 2 tipos de tecido epitelial, o tecido epitelial de revestimento e o tecido epitelial glandular. Nesse momento nós vamos começar com o tecido epitelial de revestimento, cuja função é revestir externamente o corpo, as cavidades, né, e os órgãos. Nós vamos ter também o que a gente chama no tecido epitelial de lâmina basal, que nós vamos ver mais adiante. A lâmina basal é onde nós vamos ter as células epiteliais propriamente ditas situadas, né? O tecido epitelial pode ser classificado de acordo com o número de células e de acordo com a forma que essas células vão receber.
Quanto ao número de células, eles vão ser simples, certo? Quando o nome está dizendo apresenta apenas uma camada de célula estratificada, porque fica parecendo uma paredezinha formada por várias camadas de célula. E nós vamos ter pseudoestratificado, onde nós vamos ter células, na verdade, com uma camada, mas com alturas diferentes, então dá a impressão de que é muito alta, mas é formado por uma camada apenas de célula. Então, novamente dizendo, simples quando formado por uma célula, uma camada de célula, ela pode ser estratificada quando formada por mais de uma camada de célula, e pseudoestratificada quando é formada por uma camada, porém, pelo fato dessas células terem alturas diferentes, dá a impressão de que ela é estratificada. A forma das células nós vamos ver aqui, porque é mais completo, né? Nós vamos ver aqui o que eu acabei de falar aqui, estratificado. Nós vamos ter todos esses aqui estratificados, formados por mais de uma camada de células. E nós vamos ter o pseudoestratificado, olha como ele aparentemente ele é alto, né? Mas ele é formado, assim como o simples, por uma camada apenas. Já nós vamos ter, quanto ao formato das células, nós vamos ter o simples cúbico, porque as células têm o formato, né, arredondadinho. Nós vamos ter aqui o prismático, porque ele tem um formato mais alongado, células mais alongadas. Nós vamos ter aí o estratificado pavimentoso, o estratificado de transição e o estratificado também prismático. Então, quando ele é formado por várias células, ele aparentemente é bem parecido com o simples. Nós vamos ter também aqui cada parte do nosso corpo formado por um tipo de epitélio diferente, ou seja, o epitélio estratificado pavimentoso, ele se encontra formando pele, boca, esôfago, mas eu não posso encontrar estratificado pavimentoso, por exemplo, formando bexiga urinária, porque já vai ter um outro tipo de tecido epitelial que forma bexiga urinária. A uretra também já vai ter um outro tipo, embora faça também parte, assim como a bexiga, do sistema excretor, sistema urinário. Então lembre-se que, embora seja do mesmo sistema, os dois, eles podem ter células diferenciadas, certo? Mesmo fazendo parte do mesmo tipo de sistema. Vocês têm esse resumo muito bom no livro de vocês, no livro 3 de vocês. Vem uma explicação muito boa, vem colorido, tudo muito bom. Basta dar uma lidinha, certo? Qualquer dúvida pode tirar comigo lá no e-mail, pode mandar alguma coisa perguntando, as perguntas que vocês tiverem dúvida, etc. Novamente aqui para facilitar para vocês, quanto ao número de camadas, os epitélios podem ser simples quando apresentarem uma, estratificado quando apresentarem várias camadas e pseudoestratificado quando apresentar também apenas uma, porém pelo fato dele ter o formato mais alto, dá a impressão de que são mais de uma camada de célula, né? Pavimentoso, cúbico, com células cúbicas, prismáticas ou cilíndricas, e de transição, que é a mistura de cúbico com prismático. O tecido epitelial, eu falei para vocês que uma célula fica muito próxima à outra. Por quê? Porque nós vamos ter o que a gente chama aqui de desmossomos, certo? Que são estruturas que fazem com que uma célula grude na outra. Ó. Nós vamos ter também como característica, principalmente na parte que forma, nas células que formam o sistema digestório, nós vamos ter modificações aqui do tecido epitelial chamado de interdigitações, que lembram muito dedos, certo? Dedos vazios, como se fosse uma luva. Na hora que a gente come, essa interdigitação ela se enche, aumentando a superfície de absorção dos alimentos lá nas células que formam o estômago. Então, elas são típicas do tecido epitelial também. As interdigitações, os desmossomos que unem as células umas a outras, faz com que elas fiquem bem unidas uma a outra. Vamos ver lá quais são as partes do tecido epitelial. Nós vamos ter a epiderme, que é a parte mais externa. Depois, logo abaixo da epiderme, nós vamos ter a derme. E, finalmente, nós vamos ter o que a gente chama de hipoderme. Mas eu vou mostrar a vocês aqui melhor, uma transparência mais adiante, viu? O que é pele, que a gente chama de pele e tecido epitelial, né? A gente lembra aí, agora estou confundindo pele com tecido epitelial. A pele apresenta camadas aderidas umas às outras, uma porção epitelial de origem ectoderma, que é a epiderme e a derme. Então, resumindo, o que é pele é o conjunto formado por
epiderme e derme, porque a hipoderme ela já está mais unindo toda essa parte externa ao músculo, certo? Ou no caso aos ossos também. Então a pele é apenas a formação da derme com a epiderme. Abaixo da derme nós vamos ter a hipoderme, também tecido subcutâneo, né? Porque já está abaixo, bem próximo do músculo, por isso que ela não sofre tanto exposto, não é tão exposto como a derme e a epiderme. A pele é um dos maiores órgãos, nós já vamos falar disso, atingindo cerca de 15 a 16% do peso corporal de um indivíduo. Desempenha também muitas funções, como nós vamos ver aqui, quais são as funções que a pele desempenha. Proteção contra dessecação, ou seja, evita que a gente resseque. Nós somos animais que precisamos ter uma quantidade de água constante no corpo, no organismo, porque nós temos um metabolismo acelerado, relativamente acelerado, a gente transpira, a gente precisa de água para formar saliva, para formar o suco gástrico, tudo isso. Então a pele evita que a gente perca essa água. Ela tem proteção também nela que faz com que essa água fique retida, por exemplo, o sebo, tudo isso. A pele também nos protege contra atrito. Repare que as partes que a gente sofre mais atrito, a pele fica mais grossinha, como por exemplo os cotovelos, né? É uma pele mais grossa. A pele também nos protege contra os raios ultravioleta. Esses raios ultravioleta, eles têm a capacidade de provocar mutação no DNA da gente. Por isso que a pele nós podemos ter o câncer de pele. Então a pele ela protege, ela forma uma barreira com os melanócitos, nós vamos ver que são células que estão presentes na pele, ela forma uma barreira evitando que esses raios atinjam nosso corpo mais interno. E também contra a penetração de poeiras, de partículas e de micro-organismos, como nós já falamos também. A pele permite também a comunicação nossa com o ambiente. É através da pele que eu sinto se está frio, se está calor, certo? Se aquilo ali é áspero, porque nós vamos ter as terminações nervosas, né? E sensitivas. Aquilo ali permite que a gente sinta se o ambiente está áspero, se aquilo ali está liso, aquele objeto que eu estou segurando. Então, ela permite essa comunicação com o ambiente. A pele é responsável pela termorregulação, que é isso. Quando está muito calor, a gente começa a transpirar. Então, o fato da pele ter poros é que permite essa troca de água, né? Permite que o calor que saia dentro da gente vá para o meio externo e que forme uma barreira, fazendo com que a pele fique mais fria e automaticamente resfrie também internamente no nosso corpo. A pele é responsável pela excreção. As substâncias, às vezes, alguns alimentos fazem com que a gente tenha um suor com um cheiro mais diferenciado. Por exemplo, quem gosta de comer muito alho, certo? Quem gosta de beber, né? Às vezes transpira diferente. Quem fuma, transpira um odor diferente de quem não realiza esse tipo de ação. Então, ela é responsável também por eliminar substâncias que nós temos internamente. A pele também permite a formação da vitamina D. Por quê? Porque quando ela aquece, dentro de nós vamos ter bactérias que irão, esse calor que vai ser sustentado pela pele, vai permitir que essas bactérias convertam a vitamina D. A pele também tem a reação imunológica, por isso que a gente às vezes, quando entra em contato com alguma coisa que nos irrita, por exemplo, a picada de um inseto, um perfume que eu uso e eu não sabia que eu era alérgica àquele tipo. Primeira vez que eu vou usar um perfume numa criança, ela pode empolar toda, ficar com urticária, certo? Aquilo ali é uma reação imunológica, então a pele permite isso. E finalmente, a pele tem a função sensorial, é através da pele que a gente comunica, é através da pele que a gente sente, né? Por isso que a gente fala assim, a flor da pele. A gente sente, se eu passo a mão aqui, eu estou sentindo, ó, se isso aqui é áspero ou não, através da pele. Então, ela tem essas terminações nervosas que permitem que a gente perceba o ambiente onde a gente está situado. Então, voltando a falar das camadas do tecido epitelial, né, da pele. Sistema tegumentar formado pela epiderme, derme e hipoderme, que é a parte mais externa. A epiderme tem a origem no ectoderma, a derme e a hipoderme tem a origem no mesoderma ou mesoderme, né? Aqui nós vamos ter alguns anexos presentes na pele, que nós vamos ter as glândulas sudoríparas, sebáceas, os pelos e as unhas. São anexos do tecido epitelial também, formado por
compostos bastante parecidos. Aqui foi a foto que eu disse a vocês que mostra bastante como é a formação do tecido epitelial. A epiderme que é bem fininha, tá vendo aqui? Aí nós vamos ter a derme que ocupa a maior parte do tecido epitelial e finalmente a hipoderme que é composta já por células gordurosas, né? E que permite também a aderência da epiderme ao músculo ou ao osso, diretamente ao tecido ósseo. Aqui é a camada apenas da epiderme, embora a epiderme seja muito fininha, certo? A gente fala, a epiderme é formada por uma camada só. Não. A epiderme, na verdade, ela vai ter a camada córnea. Por que chamada córnea? Córnea lembra o quê? Lembra chifre. Chifre é um tipo de tecido epitelial, sim. Assim como unha também. É um anexo. Então, a camada córnea porque é uma parte mais dura, certo? Que fica por lá de fora do nosso corpo, justamente para receber todo aquele impacto, todo o atrito, todo o sol, todas as impurezas que nós temos aqui. Então, a parte mais grossinha que fica por lá de fora. Depois nós vamos ter a camada lúcida, a camada granulosa, camada espinhosa e, finalmente, a camada basal, que é onde se situa onde sustenta toda a epiderme. Aqui, a formação de novas células, porque a cada 3 semanas a gente substitui essa camada mais externa do tecido epitelial, a camada córnea, ela é substituída, um processo natural de renovação. Por isso que é importante, na hora que a gente tomar banho, de vez em quando, a gente pegar uma buchinha vegetal, algo assim. Hoje já existem as luvas também, que elas já são formadas por esse tipo de bucha, e você tomar banho levemente, fazendo escarificaçãozinha para retirar as células mortas, né? Principalmente nessas partes que se acumula mais aqui, como o cotovelo. Então, dá uma escarificada para que as células se renovem, porque esse processo é natural, mas a gente às vezes acumula tecido morto quando a gente não escarifica muito a pele. Hoje já existe sabonete que permite essa escarificação natural também. Você vai passando sabonete e ele já vai escarificando a pele. Então agora vamos ver a derme, que é a camada que está logo abaixo da epiderme. A derme apresenta vasos sanguíneos, como nós já falamos, ela é vascularizada, por isso ela já é mais sensível. Apresenta também, ela é 4 vezes mais espessa que a epiderme, já que a epiderme é bem fininha, né? E ela apresenta também fibras de colágeno e elastina que dá essa elasticidade à derme também. A gente vê, quando a gente pressiona assim, que nossa pele não é uma parede, na verdade, ó, ela tem essa flexibilidade, né? Que é muito importante pra gente. Tipos celulares encontrados também na derme. Nós vamos ter, além de outros, nós vamos ter os queratinócitos, responsáveis pela produção da queratina, que serve para proteger também a pele, e os melanócitos, responsáveis pela produção de melanina, que vai dar a tonalidade da pele. A produção de melanócito, ela depende, dentre outros fatores, também genético. A gente herda a capacidade de produzir mais ou menos melanócitos, né, através daquela herança poligênica que nós já estudamos, né, o que vai dar a tonalidade da pele. É importante que nós tenhamos melanócitos, porque esse melanócito, à medida que a gente vai tendo uma quantidade maior, que vai dando também uma cor mais escura à nossa pele, protege mais contra os raios ultravioletas. Não quer dizer que o indivíduo que tem a pele mais escura, ele tem que ter cuidado com os raios solares. Não, ele também está propenso a apresentar câncer de pele, ele também está propenso a apresentar queimaduras solares. Ele só tem que, ele tem um tempo de permanência maior, ele aguenta mais permanência no sol do que o indivíduo que tem uma quantidade menor de melanócitos. Então, nós vamos voltar aqui. Queratina é uma molécula proteica, certo? A queratina é proteica, ela impermeabiliza a nossa pele. Nós vamos ver que a importância da impermeabilização, que todo vegetal, a partir de briófita, ele tem uma impermeabilização para evitar a perda de água. Nós também temos que ter essa impermeabilização para a gente evitar perder muita água, senão a gente ia ter que beber muito mais água do que a gente consome. E quando a gente fala, embora a gente esteja falando aqui da histologia humana, lembrando também que os animais apresentam pele. E alguns animais, como os anfíbios, que precisam da água no corpo, eles não podem perder essa água, excesso de água. Então, eles têm que ter essa impermeabilização com queratina também.
Nós vamos ter aqui a queratina, a proteção contra a perda de água, né? Os pelos e as unhas também são formados por queratina, por esse tipo de proteína, né? Os melanócitos responsáveis pela cor da pele e caroteno, que forma a vitamina A. Porque tem gente que quando vai chegando o verão, aumenta a ingestão de cenoura, porque a cenoura é rica em caroteno e aí faz com que você adquira uma cor, uma tonalidade bronzeada e que sustente essa tonalidade bronzeada por mais tempo. Né? Então, a cor da pele é responsável, quem vai determinar a melanina, mais o caroteno, mais a vascularização da pele também. Algumas vezes, o indivíduo apresenta uma tonalidade mais escura em determinadas partes do corpo, porque ocorre ali um acúmulo de vasos. É o caso de uma pancada, algo assim. A pele fica temporariamente mais escura, depois podendo voltar à cor normal dele, né? Os melanócitos se situam na camada basal inferior da epiderme, né? Nós vamos ter aqui alguns problemas, não são doenças, são problemas relacionados com a ausência ou a ausência, né, de melanina. Por exemplo, o albinismo é a capacidade hereditária dos melanócitos produzirem melanina. Na verdade, o albino ele não tem melanina, não é uma doença. Albinos animais são normais como os outros, eles têm algumas dificuldades, por exemplo, eles têm uma fotossensibilidade muito grande, tanto da pele como visual, eles não aguentam ficar expostos à luz muito intensa, eles não podem ficar expostos ao sol, porque a pele, como não tem proteção nenhuma, eles iam queimar, iam formar feridas. Então, é uma série de restrição, mas eles são indivíduos normais, certo? Eles só não produzem a melanina que dá aquela tonalidade mais escura à pele, por isso que eles são tão clarinhos, sem pigmentação de pelos também. Animais também podem ser albinos. Plantas podem ser albinas, plantas poderiam ser albinas, inclusive podem nascer albinas, mas elas morrem porque as plantas necessitam obrigatoriamente da clorofila, que é o pigmento da cor verde, para a realização da fotossíntese. Se ela não tem clorofila, ela vai viver de quê se ela não realiza fotossíntese? Então, plantas albinas morreriam. Vitiligo é um problema, certo? Que depende da despigmentação, é uma despigmentação generalizada. Ou seja, um indivíduo apresenta, geralmente o vitiligo inicia-se nas partes terminais, por exemplo, braço, mão, apresenta na orelha, apresenta nos lábios. Depois esse vitiligo pode ir evoluindo por fatores que podem ser principalmente fatores emocionais ou fatores físico mesmo, e vai despigmentando a pele toda. Hoje já existe um tratamento do vitiligo que faz com que o indivíduo pare de produzir a melanina e ele fica totalmente branco, né? Ele chega a ficar meio rosa, porque ele para a produção de melanina do corpo. Depois nós vamos ter a hipoderme, que é a última parte da derme, aquela partezinha mais inferior da epiderme, né? Ou desculpe, da derme. O tecido epitelial é a região mais profunda da pele, constituída já por tecido adiposo, uma camadinha de gordura, certo? E conjuntivo. Adipócitos, que são células gordurosas com citoplasma rico em triglicéridos, ácidos gordo, né? A função dessa composição da hipoderme é uma termorregulação também, uma reserva de nutrientes, principalmente para os animais como baleia, como urso, que precisa fazer uma reserva muito grande no período, eles vivem num ambiente muito frio, então em determinada época eles precisam ter essa reserva guardada, que é para poder, além de aquecer, eles irem consumindo essa reserva de gordura. Então, essa reserva fica guardada onde? Na hipoderme, certo? Proteção também de traumas mecânicos. Se a gente não tem essa proteção, essa hipoderme com essa camada gordurosa, nossa pele, nós teríamos basicamente uma epiderme fina e atingiríamos muito mais fácil os órgãos internos, assim como os ossos. Então, no caso de uma fratura, no caso de atingir um órgão mesmo, né, não teríamos essa camadinha que protege por fora esses órgãos. Então, o tecido epitelial de revestimento seriam basicamente essas três camadinhas, né? A epiderme, a derme e a hipoderme, cada uma com sua característica exclusiva. E finalmente vem o segundo tipo de tecido epitelial ainda, mas é o epitelial glandular, certo? O epitelial glandular é um conjunto de células que apresentam atividades
atividade característica de produzir secreção. Essa secreção pode ser um hormônio, essa secreção pode ser o suor, a lágrima, a secreção láctea, que é o leite nos mamíferos. Alguns produzem também cheiro característico, né? Então elas apresentam, as glândulas odoríferas também fazem parte do tecido epitelial, certo? O tecido epitelial glandular tem função secretora, sempre produz alguma coisa, seja para dentro do corpo ou para fora do corpo, mas tem função secretora. É rico em retículo endoplasmático rugoso e complexo golgiense. Por quê? Porque o retículo endoplasmático rugoso junto com o complexo golgiense, eles trabalham unidos. Um sintetiza enzimas, sintetizam proteínas, e o complexo golgiense, certo? Ele empacota essas substâncias secretadas pelo retículo endoplasmático rugoso, que também é chamado de ergastoplasma. Aproveite e dá uma lidinha lá em organela citoplasmática, que é um assunto básico que vocês vão precisar, certo? Origina-se também dos epitélios de revestimento, as glândulas. Nós vamos ver como é que uma glândula é originada, e forma as glândulas dos 3 tipos que nós vamos ver aqui mais adiante, né? Aqui é a origem de uma glândula. A glândula, ela sempre vai originar da proliferação de células do epitélio de revestimento, e aí ela aprofunda no tecido conjuntivo, formando os diferentes tipos de glândula. Aqui a gente vai ter um ducto de uma glândula, né? Aqui nós vamos ter uma célula que não vai ter um ducto. Então essa parte, esse ductozinho aqui, o duto, ele é responsável pela porção que a célula vai secretar o hormônio, mas adiante a gente vai ver. Então, qual é a origem das glândulas? De onde vem as glândulas? Da proliferação das células do epitélio de revestimento, que vai aprofundar no tecido conjuntivo. A classificação das glândulas quanto à eliminação das substâncias. São 3 tipos de glândulas. Nós vamos ter as glândulas chamadas de exócrinas, endócrinas e anfícrinas, também chamadas de mistas, porque executam uma parte endócrina e uma parte exócrina. O que é uma glândula exócrina, né? Exócrina, do grego exos, né, que vem fora, e crina, que significa secreção. São as glândulas que lançam o produto que ela sintetiza, o produto de sua secreção, para fora do corpo, para dentro da cavidade do corpo. Por exemplo, as glândulas salivares. As glândulas salivares, elas são glândulas exócrinas. Na maioria das vezes, elas produzem para fora das glândulas da pituitária, né, das glândulas sublinguais. E aí ela produz para a cavidade da boca, para que a gente use a pitialina ou amilase salivar, que é a saliva, para iniciar a digestão dos amidos. Estão lembrados também de digestão, né? Depois nós vamos ter as glândulas sebáceas, que produzem o sebo. Qual é a finalidade do sebo? Em nós, principalmente, impermeabilizar a nossa pele. O sebo tem a função de formar uma camada protetora, evitando que a gente também resseque a pele muito rápido, muito fácil, né? Por isso que alguns dermatologistas recomendam que você use tipos especiais de sabonete, que você não tome banho 3 vezes ao dia e use um sabonete sempre que você for tomar banho em todas as partes do corpo, porque a gente acaba tirando esse sebo que tem a função de proteger. Nós vamos ter as glândulas mamárias também, que produzem a secreção láctea, que os mamíferos se alimentam, e nós vamos ter as glândulas lacrimais, todas elas exócrinas. Inclusive as lacrimais, elas eliminam através do ducto lacrimais, situado nos olhos, para fora do nosso corpo. Então, as glândulas exócrinas, fora, lembre-se, fora. As endócrinas vêm de endos, que significa dentro. Então, são as glândulas que lançam o produto da sua secreção diretamente no sangue, né? Para que a partir do sangue seja transportada para aquele órgão-alvo sobre o qual essa secreção, que na maioria das vezes são os hormônios, vão atuar. Por exemplo, nós vamos ter aqui a hipófise, que vai produzir muitos órgãos, ou muitos hormônios. Nós vamos ter as suprarrenais, que ficam acima dos rins. E aí a gente pensa assim, quando a gente fala, por exemplo, de adrenalina. A gente lembra adrenalina, alguma coisa que deve estar no cérebro, porque quando a gente está nervoso, a adrenalina descarrega no sangue. Na verdade, a adrenalina, ela é produzida na glândula suprarrenal, nas glândulas suprarrenais que ficam acima dos rins, mas ela é armazenada lá no cérebro. Por isso que quando a gente tem uma emoção, a gente está brigando, naquela afã, brigando, a gente começa a ficar nervoso, calor,
porque ocorre a descarga da adrenalina, mas ela foi produzida onde? Na suprarrenal. Nós vamos ter a tireoide, que é essa glândulazinha importante, controla tudo na gente aqui e que produz os hormônios chamados T3, T4, certo? As tiroxinas. Então, a glândula responsável por produzir esses hormônios chamados do tipo endócrina. Existe um ramo da medicina, uma especialização da medicina, que é a endocrinologia, que estuda justamente glândulas. É claro que o endocrinologista, ele recebe mais casos de glândulas endócrinas, de problemas hormonais, né? Mas existem também glândulas exócrinas, por exemplo, indivíduos que apresentam dificuldade em produzir, em transpirar. Existem pessoas que não transpiram, não tem como eliminar o suor. Então, o endocrinologista está ali para resolver também. Então, o endocrinologista é o médico que vai trabalhar justamente com as glândulas, certo? Os problemas oriundos nas glândulas. E, finalmente, o último tipo de glândula, a glândula que a gente chama de anfícrina, que vem do grego anfi, que significa dupla. Lembra de anfíbios, vida dupla. São as glândulas que apresentam duas porções, uma exócrina e outra chamada de endócrina. Exemplo, o pâncreas, que vai produzir o suco pancreático, mas ele vai produzir também o bicarbonato, né, que vai neutralizar lá a acidez do estômago. Nós vamos ter os ovários, que vão produzir hormônios também, mas vão produzir principalmente amadurecer os óvulos, digamos assim, e os testículos, que além de espermatozoide também produzem os hormônios sexuais masculinos, que dão o formato, a forma masculinizada, né? Então nós vamos ter aqui uma glândula que produz diferentes tipos de componentes, tanto para o sangue como para fora do corpo, como é o caso do testículo, como é o caso do ovário, certo? E, finalmente, para o tecido epitelial, ele também pode ser classificado de acordo com o modo com que ele elimina suas secreções. As glândulas podem ser chamadas de merócrinas, holócrinas e apócrinas, né? As glândulas merócrinas eliminam apenas o produto de sua secreção, por exemplo, as glândulas lacrimais, as glândulas salivares, as glândulas sudoríparas. Lacrimais só produz lágrima, salivar só produz saliva. Sudorípara só produz o que? O suor, né? As odoríferas, nós não temos glândulas odoríferas, mas existem animais que apresentam, por exemplo, o bode tem aquele cheiro típico dele, né, que é chamado bodum, justamente porque para atrair a fêmea. Nós vamos ter também o boi almiscarado, que produz no testículo uma secreção muito cheirosa, não assim que ele seja cheiroso, mas que é usado na indústria da perfumaria para dar fixação a perfume. Então, esse tipo de glândula é a glândula merócrina, né? As holócrinas, a glândula, ela é eliminada junto com o produto da secreção. O sebo, ele não é só uma secreção que está sendo produzida, está sendo eliminada. Parte da glândula também vai junto com o sebo, mas ela sofre esse processo de regeneração, de recuperação, viu? E as apócrinas são as glândulas que eliminam, junto com a secreção, parte do protoplasma celular, não a célula toda, que regenera. Exemplo, as glândulas mamárias. Então, de glândulas, nós teríamos basicamente isso aqui, de tecido glandular. O que vocês têm que fazer, o resuminho típico que a gente tem que fazer de cada um, com os tópicos e os principais, e resolver também a atividade que eu vou colocar no portal. Além da atividade do SAS, nós vamos ter uma atividade extra, que eu vou estar passando para vocês, junto com a data que eu vou recolher essa atividade. Fiquem atentos, porque muitos passaram na data, e aí a gente não sabe, como a gente não sabe quando vai voltar, eu preciso que vocês me dêem um retorno no período que eu marcar a data de recebimento. Vocês vão enviar para o meu e-mail, que vai estar lá também qual é, para poder eu ir dando o visto, certo? Então, fiquem com Deus, não esqueçam, esse período, por mais que ele pareça que não vai terminar, mas ele vai acabar, vai dar tudo certo e a gente vai ficar em casa, que a gente está fazendo a nossa parte. Quem precisar sair, porque às vezes é preciso sair realmente, tem que ir ao supermercado, tem que trabalhar, tem que ir a uma padaria, uma farmácia, use a máscara, certo? Nós estamos aqui sem máscara, eu estou sem máscara, mas na hora que eu terminar aqui, já vou colocar minha máscara também. Então, fiquem com Deus, certo? Estou com saudade de vocês. Um beijo.